Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Solta aí, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos pelas tuas santas e poderosas palavras. Ó Deus, fala conosco, Deus, através, Senhor, das tuas palavras. Deus, por favor, nos fortalece, Senhor, nesses últimos dias, Senhor, quando nós vivemos aqui nessa terra, Deus. Sabemos que os dias são maus, Deus. A cada dia vai aumentando, Senhor, a violência, a depravação, Senhor. O homem bebendo, Senhor, é iniquidade como água. Meu Pai, mas nós temos uma água, Senhor, espiritual, vinda de Ti, que é a Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a cada dia a comer desse pão, a beber dessa água. Deus, nos fortalece, Senhor. No momento que nós estivermos fracos, Senhor, nos ajuda. Porque a Tua palavra diz que espera em Ti renova as forças, subirão voando como asa de águia. Correrão, Deus, e não se cansarão, caminharão, se fatigarão. O Senhor, meu Pai, Deus bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam em Ti. Pai, nos ajuda a confiar em Ti. Momentos de tribulações, momentos de luta, dificuldades, Senhor. Nesse mundo a qual nós vivemos, por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor, a se comportar, Senhor, em meio a tudo isso, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma postura, Senhor, de embaixador de Cristo nessa terra, Senhor. Nesse mundo tenebroso, Pai. Um mundo que nos odeia, meu Pai. Um mundo que não quer bem, Senhor, a nós, mas um mundo que tem, Senhor, vontade de nos estragar. Se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor, estaremos, meu Pai, sendo esmagados, devorados pelo poder das trevas, Senhor, pela maldade do coração do homem, Senhor, nessa terra. Meu Pai, nos ajuda, ilumina nossa mente, nosso coração, através da Tua palavra, Senhor. Nos exorta, Senhor, nos repreende, nos consola, nos refrigera, nos liberta através dela, porque ela é a nossa esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode sentar. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Nós vamos falar aqui nessa noite um pouco sobre a igreja de Esmina, da fidelidade daquela igreja e a postura daquela igreja lá na Ásia Menor. João, ele recebe as revelações, como todo mundo aqui sabe, debaixo de uma ordem, e ele vai escrever a essas 6 igrejas que está lá na Ásia, né? Cada uma individualmente no seu lugar. Ele recebe essas revelações e envia a essas 6 igrejas. E a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia é diferente das outras, porque a igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro amor, como todo mundo conhece, ela recebe um elogio, mas ao mesmo tempo uma repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vimos lá no capítulo 2, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor na época do apóstolo João. Na época que quando João recebe essa revelação, lá no primeiro capítulo, ele vai ter revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e mostrou João ao seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. João, ele começa a escrever, né? O próprio Deus passa a revelação para o seu filho,
O filho passa para o anjo e o anjo passa para João. Só que o versículo 3 vai dizer que bem-aventurado aqueles que leem. Está no singular, ele fala que bem-aventurados são aqueles que leem. Não sei como está aí na sua tradução, entendeu? Vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles, aqui está aqueles. No estado vai dizer aquele. Né? Bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia desse livro, que o tempo está próximo. João, ele começa a sua narração dizendo, no capítulo 1, João, a sete igrejas que se encontram na Ásia Menor. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que se encontram, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano sobre o rei da terra, aquele que nos amou, e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fizeste reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, qual pertence o poder e a glória para todos sempre, amém. Rei ali está numa forma de sentido figurado. A palavra reis no Apocalipse se refere à autoridade. Jesus nos concedeu essa autoridade. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por ide e pregar o evangelho. Rei é que se refere à autoridade. Então nós recebemos essa autoridade para pregar o evangelho, e sacerdote daquele que serve a Deus, e também as pessoas levamos o evangelho. Então João está debaixo de uma ordem. Ele é levado lá para a ilha de Patmos. No capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: eu, João, primeira pessoa do singular, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, ilha que é local, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João é levado por causa da palavra de Deus, lá na ilha de Patmos, que ficava na costa de Éfeso. Veja só que quem leva João lá houve um propósito. Ele foi por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, para testificar naquele lugar. A ilha de Patmos era um local onde o Império Romano enviava pessoas presas para aquele local ali, para a ilha de Patmos, para trabalhar ali forçado. Então João, ele recebe essa revelação lá na ilha de Patmos. E Jesus disse: João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E quando eu virei para ver quem era, vi um semelhante ao Filho do Homem. Vi semelhante, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro, e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falar comigo, e voltando vi sete candeiros de ouro, que são as sete igrejas. Então nós entendemos aqui que João, ele recebe essa ordem para escrever tudo aquilo que ele estava aqui, o anjo, ou o próprio Senhor Jesus Cristo estava mostrando a ele, lá na ilha de Patmos, para enviar aquelas igrejas da Ásia Menor, a qual individualmente cada um se encontrava no seu local, lá em Éfeso, Esmina, e João, ele recebe essa ordem, e nós vamos falar aqui acerca da igreja de Esmina. Quem foi o pastor da igreja de Esmina, aquela igreja local lá na Ásia Menor? Igreja de Esmina era uma igreja local que ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro do Apocalipse como uma das destinatárias das cartas que João escreveu, de acordo com a mensagem do Senhor Jesus, qual foi falado aqui. João escreve e envia a essas igrejas. Esmina era uma cidade importante e populosa no primeiro século, e era conhecida principalmente por sua beleza. A cidade era muito leal a Roma. A capital do Império Romano. Na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus também cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho.
A fundação da igreja de Esmina. A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja Esmina, mas é bem provável que a igreja de Esmina foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia. Som. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Se de fato foi nesse período que a igreja de Esmina foi fundada, então isso aconteceu entre os anos de 50 e 56 depois de Cristo. A tradição cristã sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, chegou a ser bispo da igreja de Esmina, ou seja, pastor. Sem dúvida, é inegável a semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmina, conforme descrita na carta do Apocalipse. Policarpo foi um cristão fiel, temente ao Senhor e líder exemplar. Por causa de sua fidelidade a Cristo, ele acabou sendo queimado na fogueira em 155 depois de Cristo. Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade. Os romanos ordenaram que ele negasse a Cristo para ser posto em liberdade, mas Policarpo assegurou que jamais poderia blasfemar contra o seu rei e salvador, a quem ele tinha servido por toda a vida. Policarpo foi ameaçado pelo procônsul romano ser jogado às feras ou ser queimado no fogo. Mas a resposta de Policarpo foi, entre aspas, ameaça-me com um fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, se apaga, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então, por que está demorando? Faça logo a sua vontade, entre aspas. Com toda certeza, esse mártir pode muito bem ter sido pastor da perseguida igreja de Esmina. O que nós lemos aqui acerca desse estudo e vemos a fé de Policarpo, a postura dele e o comportamento lá na Ásia Menor, naquele local lá em Esmina, que nós vimos aqui, né? Que era uma igreja, ou que era uma cidade rica, que era fiel a Roma, tinha sua beleza, o seu comércio, aquela sua estrutura, e muitos judeus iam à cidade de Esmina. Muitos judeus vinha e subia a cidade de Esmina. Glória a Deus. Aleluia. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Aleluia. Nós vimos que Paulo, ele tinha, na sua obra missionária, ele passou em muitos lugares da Ásia, implantando as igrejas. Só que nós entendemos aqui que Policarpo foi um dos discípulos de João, que pastoreou aquela igreja de Esmina, o qual também havia muito comércio naquela cidade. E muitas pessoas ali eram aliadas a Roma e tinha César como seu Deus. E muitos ali reconheciam César como seu Deus e o adorava. Mas a igreja aqui no capítulo 2 do Apocalipse, capítulo 8, do versículo 8 ao 11, Esmina e Filadélfia, é que recebe um elogio do nosso Senhor Jesus Cristo pela sua fidelidade. Porque todas essas 7 igrejas aqui, elas viviam num tempo que Roma dominava. Que Roma foi um dos
quarto império que dominou toda aquela região. O primeiro império foi a Babilônia, o segundo, o Medo-Persa, o terceiro, Império Grego, entendeu? O quarto, Roma. E diante dessas igrejas, havia duas fiel, havia duas que estavam com postura, em meio de toda a oposição, em meio de toda a influência de Roma, em meio de as pessoas confessar César como Senhor e Deus. Mas havia duas igrejas que eram fiel e recebeu o elogio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que Éfeso, a igreja do primeiro amor, ela se esfria e recebe uma repreensão. Já aqui no capítulo 2, versículo 8, Jesus vai dizer: João envia aquela igreja da Ásia, Esmina, ao anjo da igreja, e Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, aquele que começa, aquele que também termina, que esteve morto e tornou a viver. Morto aqui se refere acerca do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Morto fala aqui da crucificação de Cristo na cruz do Calvário. Morto e tornou a viver, fala de ressurreição e ascensão de Cristo à destra de Deus Pai. Veja só que Jesus vai dizer: conheça as tuas obras. Em outras traduções vai dizer: conheça as tuas obras. Mas que obras era aquela que a igreja de Esmina, a igreja que vivia no meio do império das trevas, a igreja que vivia no meio de uma monarquia corrupta, de uma injustiça caótica, de uma injustiça que muitas pessoas adoravam o imperador de Roma. Que obras era essa que Jesus elogia a igreja de Esmina? Conheça as tuas obras. Aqui vai dizer tribulação. Que obras era essa que a igreja de Esmina tinha sua postura diante do império das trevas, não curvava sua cabeça, não baixava sua guarda, mas era fiel ao Rei e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Conheço as tuas obras. Mas que obra era essa? Que muitos, tantos judeus que subiam a Roma, ia naquela cidade de Esmina para ver sua beleza, que era bem estruturada, que era rica, que tem um comércio elevado. Você entendeu? Que tem um comércio elevado, que era rica pela sua beleza, populosa e conhecida e muita influência. Veja só que já vai dizer: conheça as tuas obras. Aquela cidade era rica, mas a obra da igreja de Esmina era uma obra que eles não baixavam sua guarda. Enquanto outras pessoas confessavam o imperador como Deus e Senhor, entre aspas, a igreja ali, ela avançava na pregação do Evangelho. Ela avançava em obras de caridade, em amor, em justiça e misericórdia. Então, tudo isso que aquela igreja fazia, a sua fidelidade a Deus, a Cristo, ao seu Senhor e Salvador, que foi morto por ela e ressuscitou para justificar ela permanecia fiel. Então, ela mostrava para aquele império romano, que dominava ali Esmina, com a sua fidelidade e com as suas obras. Eles pregavam o Evangelho. Eles não baixavam a cabeça para o imperador. Eles não baixavam a guarda. Eles continuavam na sua postura de cristãos e de igreja. Conheça a tua obra. Eles pregavam o Evangelho. Eles evangelizavam. Ele ajudava os pobres, as viúvas. Eles ajudavam os necessitados. Eles mostravam a diferença para uma geração corrompida e perversa. Em santidade, em justiça, em amor, em verdade, em comunhão. Isso fazia a diferença. Isso era a obra da igreja de Esmina. Há um texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que Paulo falava assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual brilhai como astro. Essa era a igreja de Esmina. Aquela geração ali era perversa, porque Roma ali controlava aquelas pessoas, e muitos tinham medo de morrer.
Porque o imperador ali baixava um decreto que César tinha se adorado, a estátua. Então eles permaneciam, aquela igreja de Esmina ali, Policarpo e os seus discípulos permaneciam o quê? Irrepreensível. Permanecia fiel, eles brilhavam como astro. Então isso incomodava o imperador que queria ser adorado. Isso incomodava aquela nação que adorava deuses, que era corrupta, que vivia na prática da idolatria e da prostituição, que cultuava com seus corpos em sacrifícios para Roma. É o elogio que Jesus passa para essa igreja. Conheço a tua tribulação, obras, não distração. Conheça as tuas obras. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 6, versículo 9. Abra aí Hebreus capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Para mim, por favor. A igreja de Esmina era uma igreja que o império das trevas temia, por causa da sua fidelidade a Cristo e a sua postura e seu comportamento. Hebreus capítulo 6, versículo 9, está escrito assim o 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois se viste e ainda serve aos santos. Nós falamos assim, mais de vós, amados, esperamos coisas boas, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer das nossas obras de amor que mostraste para com Ele e para com o santo e serve. Deus não se esqueceu da obra daquela igreja de Esmina, que eles mostravam para Deus e serviam uns aos outros. Eles mostravam que foi salvo, mas também com obras. Porque Deus não é injusto para esquecer das nossas obras e do seu amor que para com Ele mostrasse. Deus não estava esquecendo, Deus estava contemplando tanto aquelas sete igrejas e principalmente ali a igreja de Esmina por aquela fidelidade. E Jesus honra aquela igreja. Veja o elogio que Jesus dá àquela igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Eu não vou pregar sobre Filadélfia, não vou pregar sobre Esmina. Conheça a tua tribulação, as tuas obras, obra de amor, justiça, caridade, obra de comunhão, a tua pobreza. Conheça as tuas obras, a tua pobreza, mas tu é rico. Era uma igreja pobre. Por que era uma igreja pobre? Muitos naquela época também, se não confessasse César como seu e Deus, entre aspas, era rejeitado, perdia seu emprego, era excomungado, espoliado. Tinha que confessar para permanecer trabalhando o imperador. Então, essa igreja aqui, na sua fidelidade, na sua comunhão, eles se ajudavam uns aos outros. Por isso que eles eram pobres materialmente, fisicamente, mas eram ricos espiritualmente. Mas que riqueza tinha dentro dos corações da igreja de Esmina, no meio daquela igreja. Mas que riqueza era essa? Jesus vai dizer, você é pobre, mas você é rico. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Era uma igreja pobre, materialmente, fisicamente, mas era rica espiritualmente. Era uma igreja que tinha herdado, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, todas as bênçãos incalculáveis, todas as bênçãos infindáveis, todos os tesouros escondidos, que através de Cristo é dado para aquela igreja. Essa igreja, ela tinha esses tesouros escondidos, ela tinha o amor,
a justiça, a piedade, a santidade, a misericórdia. Ela andava reta, ela andava com fidelidade a Deus, ela se abstava das coisas deste mundo. Ela podia ser pobre fisicamente, materialmente, mas era rica em espírito, mas era fortalecida em espírito, mas tem um poder dos céus. Paulo vai dizer que, 2 Coríntios 4, versículo 7, temos esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós mesmos. Nós recebemos esse tesouro de Cristo através da sua morte. Diferente daquela cidade de Esmina, que era rica, mas era pobre aos olhos de Cristo. A carta de igreja de Esmina, assim como as demais cartas do livro do Apocalipse, segue uma estrutura padrão. A carta começa com uma saudação da parte do Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja, seguida por uma autodesignação de Cristo. Depois vem o elogio do Senhor à igreja local, sua exortação enfatizando que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz, e por último uma promessa relacionada à fidelidade da igreja. A autodesignação de Cristo na carta à igreja de Esmina é totalmente harmônica com o conteúdo da carta, que descreve a situação enfrentada pelos crentes daquela cidade. Por isso ele diz: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Como já foi dito, a igreja de Esmina era muito perseguida. Então, como diz William Hendricks, somente Cristo, o vencedor da morte, o que vive eternamente, está apto para dizer nesta carta: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja, nós vimos aqui que era perseguida. Toda a criação dessa igreja era perseguida. Desde o tempo que Jesus foi assunto aos céus, ela é formada ali em Atos 2 e começa a pregar o Evangelho. Tem recebido uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria testemunha, tanto em Jerusalém, como Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E a palavra para testemunha, no grego é marturel ou marte. Jesus está dizendo que ele ia ser mártir por amor do Evangelho. E isso vai custar a nossa vida. Porque ser um mártir, ser um testemunha que prega o Evangelho, que prega a verdade de Cristo, é uma afronta para o mundo. Porque nós caminhamos na contramão do mundo. Nós caminhamos na contramão do mundo. Nós não podemos fazer a vontade do mundo. Nós não podemos fazer o que aquilo que o mundo faz ou ele aprova. Nós não podemos aplaudir o que o mundo está oferecendo aí. Então aquela igreja era mártir por Cristo. Ela dava vida por amor do Evangelho. Ela dava seu sangue por amor do Evangelho. E o tema dessa mensagem é: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E diante desse aqui que nós lemos, era algo muito que era algo, como se diz, que você ou negava ou dava sua vida por amor ao Evangelho. E diante de uma tentação, você se torna ou um mártir ou um idólatra. Muitos naquela época abandonavam o barco. Quando via muitos sendo decapitados, sendo jogados aos leões no Coliseu Romano, sendo queimado. Mas essa igreja aqui era permanecer com a sua fidelidade, com a sua postura. Clemente, que era um discípulo de Policarpo, não Clemente de Alexandria, que era discípulo do apóstolo Paulo, mas Clemente, que foi discípulo de Policarpo, quando ele foi preso, e no dia seguinte ele foi se lançar pelos leões, ele não esperou o leão vir até ele. A paixão era tão grande, tão enorme, tão tremenda, o amor dele de estar lá com Cristo, que ele correu e se lançou para aqueles leões. E nós entendemos aqui que essa igreja de Esmina, ela tem a mente na eternidade. Caminhava com os pés aqui na terra, mas a mente na eternidade. E os pés, como diz Tertuliano, os pés não sentem as correntes quando a mente está nos céus. Uma mente do cristão nos céus,
as aflições vai vir, ele não vai sentir, as lutas, dificuldade e perseguição vai vir, ele não vai abandonar Cristo por qualquer coisa nessa terra. Não, os olhos dele e o coração estão na eternidade. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. A igreja, ela recebe um elogio que ela é rica. Por que ela é rica? Porque Jesus, ele venceu na cruz do Calvário. E nós recebemos dele, por herança, todas as riquezas insondáveis do reino dos céus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, com toda a riqueza, com toda a glória lá no reino do céu, do Pai Celestial, toda a bondade, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, não há uma mudança e nem sombra de variação. Glória a Deus. Ele nos gerou através da sua palavra, para que nós pudemos receber essa riqueza. A igreja, ela não tem que ser reconhecida aí fora, ser rica materialmente, mas ser rica espiritualmente. A igreja aí no mundo, ela tem que ser reconhecida como uma igreja bastada materialmente, vaidosa, luxuosa, quando nós estamos vendo aí templos grandes, igrejas enormes, congregações enormes, mas é vazio de Deus, mas é pobre, é cega, é miserável e nu, como Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia alguns judeus ali que eles diziam que era da sinagoga de Deus. E muitos deles iam até o procônsul, o imperador, para acusar os cristãos. Os cristãos que não se rendiam, que não negavam Cristo, eles eram levados ao tribunal do imperador. E muitos judeus que diziam que era da sinagoga de Deus, mas aqui eles recebem um elogio de Jesus, que era elogio, não uma repreensão, que era sinagoga de Satanás. Era um grupo de judeus que dizia que eram judeus, que era de Deus, era pessoa religiosa, mas acusava os cristãos que não se drogava, que não comia do sacrifício da idolatria, que não abaixava sua cabeça para Roma, mas proclamavam para o imperador que eles não eram Deus, que era pecador, que ele era homem, e que Deus e Senhor é Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Você viu aqui que uma igreja fiel, a igreja de Esmina, que era pastoreada por Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, que era um pastor fiel, temente a Deus, com sua postura, com sua fidelidade e com seu comportamento diante do Império Romano, mas com a sua mente e a sua visão em Jesus Cristo. Nós lemos aqui que ele foi pego para se drobar diante do procônsul de César, adorar César, e ele disse que não podia negar aquele que foi morto por ele, o Senhor, o Rei e o Salvador, que o imperador ameaçava ele com um fogo que ia se apagar mesmo. Por um momento ali ia queimar o corpo dele, mas depois ia se apagar, ia se extinguir. Mas Policarpo começa a dizer a ele que há um fogo eterno, que é o julgamento de Deus, que há de cair sobre esse mundo. Então muitos cristãos naquela época não se rendiam, preferiam morrer, ser queimado, ser morto, ser decapitado. Algumas mulheres tinham suas partes frágeis, queimado com chapa quente. Algumas mulheres perdiam seus filhos para ver se negavam a fé, e elas não negavam. Alguns homens perdiam seus cargos, seus trabalhos. Então esse grupo aqui desses judeus, eles acusavam os cristãos fiéis. E é diferente do dia de hoje, daqueles que proclamam o Evangelho de Cristo, daqueles que proclamam a verdade de Cristo, daqueles que têm a mente na eternidade. Essas pessoas, elas são consideradas como radicais. Essas pessoas são consideradas como santarrão. Essas pessoas que andam na verdade de Cristo
nesse mundo que nós vivemos, entendeu? Muitas vezes, aqueles que andam a fazer a vontade de Deus, aqueles que andam a fazer a vontade de Deus, como a igreja de Esmina, vivia no meio do império das trevas, mas eles não dobravam o seu joelho diante do imperador. E quando estão dobrando muitas congregações, muitas pessoas ímpios e essas congregações corrompidas estão dobrando o joelho diante do sistema, amando o capitalismo, a luxúria, a vaidade, amando o mundo, amando os prazeres do mundo. Elas querem ser ricas com o mundo, elas querem caminhar não na contramão do mundo, mas fazendo a vontade do mundo. E quando uma igreja fiel, que não faz a vontade do mundo, nem o sistema maligno, passa a ser acusada, passa a ser criticada, como esses cristãos aqui, era levado até o imperador. E os judeus que diziam que era povo de Deus, que eram religiosos, acusavam aqueles cristãos que eram fiel. Mas a Bíblia vai dizer, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Muitos dos crentes de Esmina eram extremamente pobres, mesmo com a cidade sendo rica e poderosa. Isso porque Esmina era muito fiel a Roma e ao imperador. Então, frequentemente os cristãos eram despedidos de seus empregos, ou perdiam seus negócios quando era convertido a Cristo. Ele deixava de proclamar César é o Senhor para proclamar Cristo é o Senhor, entre aspas. Isso, evidentemente, lhe custava muito caro, muito custo social e economicamente. Mas, embora materialmente os crentes de Esmina fossem muito pobres, na verdade eles eram muito ricos. As riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis, incalculáveis, infindáveis. São riquezas eternas. Além disso, na carta à igreja de Esmina, o Senhor conforta os crentes, dizendo que Ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. Não é diferente no tempo de hoje. Jesus sabe a minha dificuldade, Jesus sabe a sua dificuldade, Jesus sabe o que você passa dentro da sua casa, Jesus sabe o que você passa no seu trabalho, Jesus sabe o que você passa diariamente no dia a dia, ao decorrer do dia a dia. Jesus sabe tudo isso. Assim como Jesus sondava aquela igreja, caminhava no meio daquela igreja, ele via aquela igreja. Mas o que nós temos que aprender aqui é nós se comportar com tudo isso que nós estamos enfrentando aqui nessa terra. Você vê aí as leis injustas sendo aprovadas, você vê aí a depravação do pecado, o homem bebendo a iniquidade como água, como diz também Salomão, que o homem engole água como a iniquidade, que bebe a iniquidade como água. Você vê cada dia as violências, a igreja sendo perseguida, muitos cristãos lá fora sendo mortos, na África, na Síria, na Nigéria, em outros países. Agora, nós temos que se comportar com tudo isso. Nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma promessa. E que promessa é essa? Lembra que Jesus falou de Mateus 10, versículo 28? Não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Antes tem mais aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. Isso nós temos que colocar em mente. Que nós temos que temer não o sistema. O sistema jaz do maligno, o sistema do diabo. O sistema maligno corrompido, assim como lá em Esmina, a qual era corrompida aquela monarquia, a qual o imperador queria ser idolatrado, adorado, mas a igreja permanecia fiel. Glória a Deus. Porque Jesus falou em João 15, versículo 20: lembrai-vos da palavra que vos disse, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguirem a mim, perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, guardarão a vossa. Se perseguiram Jesus, a igreja também será perseguida. Nós lemos aqui e vemos que essas igrejas, ela foi perseguida. Mesmo que teve umas que foi repreendida para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Naquele tempo todas as igrejas foram perseguidas. Principalmente aquelas que eram fiel, que não baixava a sua postura.
Nós temos que entender que nós temos que deixar tudo que acontece nessa terra, que tenta nos oprimir, que tenta nos derrubar, o mundo, o sistema maligno de Satanás e a maldade do coração desses políticos, nós temos que permanecer fiel, nós temos que estar firme a cada dia, nós temos que pegar poder na fonte incalculável, numa fonte infindável. E essa fonte, ela não está na terra, essa fonte não está lá na presidência, em Brasília, ou nos Estados Unidos, ou na Coreia. Essa fonte está lá no céu, quando nós dobramos nosso joelho e clamamos pedindo força a Deus, coragem, sabedoria e inteligência para enfrentar o sistema maligno, para enfrentar Satanás, para enfrentar o mundo e os poderes das trevas e as hostes malignas. Aleluia. Está lá nos céus, está lá no reino de Deus. E meia fraqueza é buscar força. Ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo começa a dizer: quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Quando nós somos fracos, nós somos mais dependentes de Deus. E quando nós somos mais dependentes de Deus, nós estamos fortes, porque o forte, ele não quer Deus, ele é forte. Mas o fraco não, ele se humilha. Deus, me dá força. Senhor, me ajuda, não me deixa eu negar Ti no trabalho, não me deixa eu negar Ti dentro de casa, não me deixa eu negar na rua, em qualquer lugar. Senhor, me prepara até para a morte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer bem assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Salva as aflições, mas tu ser sóbrios. Sofre as aflições, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Primeiro, Paulo vai dizer aí: ser sóbrios, cumpre o teu ministério, né? Você vai passar por aflições, mas faz a obra de um evangelista. Abra aí 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, rapidinho. Aqui foi antes dele ser decapitado. Ele escreve para Timóteo. E Timóteo era jovem e estava na caminhada discipulada, aprendendo o apóstolo Paulo, que era um homem cheio de Espírito Santo de Deus. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, seja prudente, vigilante, suporta as aflições, ou seja, cinge os lombos por coisas que vem aí pela frente. Suporta as aflições, faz o teu trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, cumpre cabalmente o teu ministério, a sua posição que Deus colocou. Não pare, não baixe a guarda. As aflições vão vir, as calunas vão vir, as perseguições, mas cumpre e faça a obra do evangelista. Aleluia. Conheça as tuas obras, a tua pobreza, Apocalipse 2,9. Conheça as tuas obras e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que dizem assim mesmo declaram judeus não são, antes sinagoga de Satanás. Era um grupo de pessoas religiosas, mas eram sinagogas de Satanás, que acusavam os cristãos. Por que eles acusavam os cristãos? Os cristãos de Esmina, eles não cometiam escândalo. Porque há uma diferença de uma pessoa ser perseguida, uma igreja ser perseguida, e uma igreja que causa escândalo para o mundo. De uma igreja que é perseguida, que é fiel, e de uma congregação que causa escândalo para o mundo. Há uma grande diferença. E essa igreja aqui era uma igreja fiel, que os judeus religiosos acusavam eles. Eles se intitulavam que era de Deus, mas era pessoas que tinham influência de Satanás para acusar os cristãos de Esmina. Por quê? Porque os cristãos de Esmina, eles eram
fiel à palavra de Deus. Eles amavam a palavra de Deus. Eles se entregavam por evangelho, diferentes da sinagoga de Satanás, que adorava o imperador, porque esse menino era uma igreja populosa, rica também, cheia de luxúria, seu comércio muito grande. Então eles não queriam perder isso. Eles não queriam dar a vida por amor de Cristo. Eles eram sinagoga de Satanás. Era religioso, mas era sinagoga de Satanás, que acusava os verdadeiros cristãos, que eram santos, que eram justos, pacificadores, que praticavam paz, amava o próximo, ajudava os pobres e necessitados e pregava principalmente o evangelho da cruz, que hoje em dia está minguando aí fora, que ninguém prega mais o evangelho da cruz, porque a cruz mostra, é o símbolo de sofrimento, de renúncia, assim como o próprio Cristo no seu trono de glória, para levar aquela cruz por amor a mim e por amor a você. Então a mensagem central da pregação também de Esmina era a pregação do evangelho, era a pregação do Messias que foi crucificado, que os judeus tinham como escândalo. Então eles não aceitavam isso. É por isso que aquela sinagoga de Satanás, entendeu? Que eles achavam que era de Deus, mas era de Satanás, como Jesus diz aqui. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus. E não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Ao capítulo 2, versículo 10. Os judeus formavam um dos grupos que fazia muita... Preste bem atenção. Os judeus formavam um dos grupos que fazia muita oposição à igreja de Esmina. Vou ler mais novamente. Os judeus formavam um dos grupos que fazia muita oposição à igreja de Esmina. Está vendo? Foi o que nós lemos aqui. Aquilo que Jesus chamou eles de sinagoga de Satanás, que eles achavam que era sinagoga de Deus, que era uma assembleia ali, eles se juntavam ali, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, mas eles faziam uma oposição à igreja de Esmina, porque o pastor lá era um pastor exemplar, que andava irrepreensível, fazia a vontade de Deus, pregava o evangelho, mostrava o caminho certo. As pessoas reprovavam as obras de Roma, que eles adoravam muitos deuses lá, cultuavam os seus próprios corpos, entendeu? Fazia sacrifício aos deuses. Então essa igreja fiel aqui de Esmina, que era o embaixador de Cristo, entendeu? Não baixava a guarda. É por isso que essa oposição desse grupo aqui, fazia muita oposição à igreja de Esmina. Frequentemente muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos, embora eles se considerassem sinagoga de Deus, era na realidade sinagoga de Satanás. Ao recusar os cristãos, aos acusar os cristãos, eles se levantavam contra o próprio Cristo. É o que está acontecendo nesses últimos dias aí. Seitas, pessoas religiosas, mas quando você entra, o centro não é a pedra angular, a rocha, o fundamento que é Cristo. São as heresias, são o gnosticismo, o asceticismo, são as blasfemas, heresias contra Deus e contra Cristo. E quando você começa a reprovar essas heresias, essas seitas, desses lobos, desses falsos profetas, aí você passa a ser perseguido. A igreja de Pérgamo, o imperador lá estava sendo adorado. E nessas congregações aí, na onde tem um homem adorado, ali está o trono de Satanás. Nessas congregações aí fora, o centro não é Cristo.
Como disse ele, o Espírito Santo, quando ele vier, me glorificará, porque há de receber do que é meu e mostrar tudo o que eu tenho feito. Então, hoje em dia, a mensagem central não é a palavra de Deus, não é o Evangelho, mas são as heresias, são as carnalidades, o mundanismo dentro das congregações. Então, como uma igreja fiel, que coloca na posição como embaixador de Cristo, começa a denunciar essas obras de Satanás, essas obras das trevas, passa a ser perseguida e acusada por essa sinagoga de Satanás. E tudo que acontece na nossa vida contribui para o Evangelho. Sabia disso? Paulo falou isso em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e o 29. Ele vai dizer para a igreja de Filipenses, vou adiantar, que tudo que aconteceu na vida dele contribuiu para o proveito do Evangelho. Ou seja, o que acontece na minha e na sua vida vai contribuir para o Evangelho e para a edificação de vida de outras pessoas. Porque a nós foi concedido, a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente de crer nele, acreditar nele, andar com a Bíblia na mão, orar, não, padecer, sofrer por amor dele, dar suas costas para sangrar, dar até a sua própria vida, os seus olhos ser arrancados da sua própria vida, por amor daquele que foi para a cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 10. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser posto à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, ter a cor da vida. A palavra aqui é simbólica. 10 dias que continuamente a igreja ia ter tribulação. Que ela ia sofrer. A palavra aqui é simbólica. Só que na nossa vida há um começo de tribulação, mas também um fim. Sabia disso? Há um começo, há também um fim. Posso até nós sabemos que Deus é soberano, que nada foge do controle dele. E aqui Jesus começa, João dizer para aquela igreja: não tema as coisas que há de sofrer. Quais coisas? A que estava por vir. Talvez esse ano 2021, 22, 23, há de vir coisas piores. Porque as profecias têm que se cumprir. Diferente, nós entendemos. Porque nós amamos a palavra de Deus. Tem ela como suficiente para a nossa vida. E é a supremacia de Cristo. Diferente dessas pessoas aí que Deus vai prosperar o Brasil em pecado, o Brasil em corrupção, em depravação. E muitos esperam prosperidade. Estamos esperando riqueza. Não, nós esperamos aí outras coisas piores. Mas nós temos a palavra de Deus, que é a luz para nos iluminar. Então, nada temos das coisas que sofrer, daquilo que vai acontecer, que está por vir. Aqui João está dizendo lá: eis que o diabo, aqui o diabo é acusador, a palavra no hebraico, acusador, Satanás, adversário. Eis que o diabo estava para lançar em prisão algum dentre vós. Havia alguns cristãos lá que ia ser lançado na prisão. Por isso que Jesus já fortalece, anima com a palavra. Está vendo a palavra de Deus? Como é indescritível, incomparável, absoluta, magnífica, Glória a Deus, eterna. Olha o poder da palavra, olha o fortalecimento para aquela igreja. Eis que o diabo será quando for na prisão para ser provado, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só Jesus, o soberano e o rei de todos da terra, só ele tem é apto para dizer que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Só Jesus tem esse direito de dizer para nós: seja fiel até a morte. Escutem, ser fiel até a morte, sabendo que essa sua fidelidade e crer em Deus minha vai custar a sua vida, sabendo que essa fidelidade
você vai ser preso, você vai ser queimado, você vai ser decapitado, mas seja fiel até a morte, porque eu venci a morte, e aquele que for até o fim, esse não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Ser fiel até a morte não é você crescendo lá no evangelho e morrer com 70, não é isso. Ser fiel até a morte, você deparar com a morte, numa situação dessa aqui, como os apóstolos, os discípulos daquela época, eles se deparavam com a morte, para eles negar, adorar César, confessar César como rei, e negar Cristo, para afirmar de Cristo. E muitos preferiam morrer por amor de Cristo. Muitos preferiam derramar seu sangue por amor de Cristo. É por isso que nós temos que pedir a Deus para gravar os nossos olhos na eternidade. Porque o que há de vir virá e não tardará. Coisas piores há de vir por a frente. É por isso que nós temos que se apegar com a palavra de Deus, se fortalecer através dela, pedir a Deus graça. Muitos estão se apostatando da fé nesses últimos dias. Muitos estão se revelando, como diz Paulo em 1 Timóteo 5, versículo 24 e 25. Os pecados de alguns homens são manifestos e precedem a juízo. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar. Muitos se rebelando aí contra Deus. Estavam no caminho de Deus, mas estão se apostatando. Muitos estão se revelando, pregando outro evangelho que não é o de Cristo, mas é um evangelho anátema. Muitos estão se revelando aí, deixando Cristo. Peça que Deus segure nas tuas mãos. Peça que Deus lhe fortaleça até na hora da morte, para não negar Ele, dar sua vida por amor dele, por amor do evangelho. Aleluia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Atos 14, versículo 22, nos importa passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Tem que ter esse desejo no nosso coração de se entregar por Cristo, de morrer por amor dele. Porque nós vivemos no Brasil, mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo aí fora. E como é que está a maldade do coração do homem? Quem jamais ia imaginar passar pela cabeça aquilo que aconteceu lá em São Paulo, em Suzano, aqueles dois jovens, de entrar no colégio e começar a matar aquelas pessoas. Nós não estamos livres disso, porque nós vivemos no meio do império das trevas, apesar que nós temos uma luz, mas nós não somos livres de ser morto, de pegar uma paulada pregando o evangelho, de ser expulso do trabalho. Chegará um tempo que foi evangelho, entendeu? Não vai trabalhar. Quem for cristão, nós estamos caminhando para isso. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está vindo para buscar a tua igreja. Mas muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Deus não desampara a tua igreja. Deus não deixa a sua igreja. Ela não está só. Mesmo que, como eu já disse, ainda que Ele me mate, nele esperarei. Ainda que o mundo atire nós, mate nós, dê paulada em nós, nos persiga, vamos esperar nele. Vamos confiar nele. Não vamos temer um fogo, uma bala de revólver, uma facada, uma paulada. A morte é um meio, entre aspas, sabendo que o mediador é Cristo. Mas a morte é tipo uma escada para chegar a Cristo. E de Cristo ao Pai Celestial. Esse é o meio. Não tem outro meio. Porque precioso é a morte dos seus santos. Precioso aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Deus se alegra. Jesus falou antes de ir para a cruz. Em João 12, João 16, 12. Chegará um tempo que aqueles que mataram vocês farão sacrifício para Deus. Deus se alegra com a morte dos santos, mas se entristece com a morte dos ímpios. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão, a recompensa, toda a glória. Esses são os filhos, somos também herdeiros.
herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo, se com ele sofremos. Só vai herdar todas as coisas lá no reino dos céus aquele que for até o fim através da graça e a misericórdia de Deus e sofreu por amor dele. Esse é o Evangelho, diferente do que está aí fora. Vem que Jesus cura, vem que tem um óleo que cura, vem que tem água que cura, vem que Deus vai prosperar a tua vida, vai lhe dar um emprego e dar salário. Não. Venha para Jesus que você vai sofrer. Venha para Jesus que você vai ser perseguido. Venha para Jesus que você vai ser caluniado. Venha para Jesus que você vai ter aflições. Mas em meio a tudo isso, há um poder glorioso que nos fortalece para nós ir até o fim. Por isso não nos falecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso excelente eterno de glória, não atentando as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporâneas, mas as que não se vê são eternas. Aquilo que Deus preparou para a tua igreja, para a tua noiva, para a sua fiel igreja. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte, mas terá a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.